Um dos principais temas que sempre caem em vestibular e no próprio Enem são exatamente os conflitos sociais em Atenas. Para você entender isso tudo direitinho e saber todos os processos que levaram a esses conflitos sociais e as mudanças na estrutura política de Atenas, aperte o seu cinto, segure na sua carteira e viaje comigo na história. Para começo de conversa, é interessante você entender a evolução política de Atenas. Atenas viveu uma monarquia, de sua monarquia controlada ali pelos eupátridas, foi para a oligarquia, que era controlada também pelos eupátridas, mas através do Areópago, que é um conselho ali legislativo. Depois você tem a chamada tirania, de Pisístrato, Turrípias, Híparco. Alguns autores trabalham até o próprio Clístenes como um tirano, e também depois para a democracia, que foi instituída exatamente pela lei democrática de Clístenes. Então essa é a evolução política que Atenas tem, muito resultado do contato com outras sociedades, com outras culturas, o próprio cosmopolitismo ateniense, diferente do que você vai ver em Esparta, por exemplo, que é muito conservadora, aversa ao estrangeiro. Então existe essa diferença aí da evolução política em Atenas. Isso é um ponto interessante. Um outro ponto interessante para você compreender é exatamente a formação de facções a partir das moradias, das regiões habitadas dentro de Atenas. Já falei para você em outro momento sobre os eupátridas, sobre os demiurgos, sobre os próprios georgóis, os tetas e os escravos, além também dos metecos. É interessante você agora compreender as regiões que eles habitavam. Preste atenção. Nas planícies habitavam os eupátridas. Essa região era chamada de Pédia, que inclusive forma uma facção chamada de Pedianos, ocupada pelos eupátridas. E ali você pode compreender como conservadores. Eles querem conservar os seus privilégios dentro dessa sociedade. Uma outra região habitada é a região do litoral, a chamada Parália, onde se constitui uma facção chamada de Paralianos, exatamente ocupada pelos demiurgos, que estavam ali meio que moderados. Existia uma condição financeira muito interessante para uma maioria, além também de outros viverem de uma maneira muito boa, de uma maneira interessante. Então eram meio que moderados, apesar de começarem a fazer solicitações ou reivindicações acerca de cidadania. Isso é um ponto interessante. E uma outra região é a região da Diácria, a região das montanhas, que forma uma facção chamada de Diacrianos, ocupada essa região pelos georgóis e pelos tetas. Então você percebe aí três facções. A primeira, os pedianos, ocupada pelos eupátridas, conservadores. Os paralianos, ocupados pelos demiurgos, que eram ali meio que moderados. E a terceira, ocupada pelos diacrianos, os georgóis e os tetas, que eram mais radicais, em função da desigualdade social que viviam. Escravidão por dívidas, poucas terras férteis, sem cidadania. Eram ali reivindicações e bandeiras que você vai perceber dentro dessa estrutura aí de facções. Não podemos esquecer também que os próprios eupátridas vão ter a sua bandeira, que é exatamente o conservadorismo, conservar ali os seus privilégios políticos, os seus privilégios de cidadania. E isso, com certeza, vai gerar aí uma série de conflitos sociais. A cidade de Atenas viveu aí um barril de pólvora em função dessas desigualdades que eu já trabalhei aqui com você. Essas desigualdades vão acabar levando a conflitos sociais, gerados aí por essas reivindicações, mais organizados a partir dessas facções que eu já ensinei para você. Agora entenda, vão surgir os chamados legisladores, exatamente na busca de conter esses conflitos sociais dentro da cidade. O primeiro grande legislador que você tem que compreender, e geralmente cai na prova do vestibular, na prova do Enem, é o chamado Drácon. O chamado Drácon por volta do ano de 621 a.C. Em 621 a.C., Drácon assume como um legislador, instituindo exatamente um código de leis em Atenas. Entenda, as leis em Atenas eram consuetudinárias. O que quer dizer isso, professor? Essas leis eram orais. E o que o Drácon faz? Ele transcreve essas leis, cria um código de leis, ou seja, as leis já existiam, ele apenas o quê? Vai escrevê-las, ele transcreve essas leis. Então as leis eram consuetudinárias e passam a ser escritas. Essa é a grande mudança, nenhuma lei é criada nesse momento, nenhuma lei é criada, volto a dizer,
Nenhuma lei é criada, ele apenas conserva o que já existia e transcreve essas leis. Agora, a grande mudança a ser percebida é em 594 a.C., quando surge o chamado legislador Solon. Solon é um reformista, né? Solon tem uma atividade meio que mercantil, portanto se aproxima muito ali das habilidades dos demiurgos. Era um comerciante, apesar de ser eupátrida, né, acaba privilegiando ali os demiurgos em alguns momentos no seu poder legislador. Né? Então perceba que o Solon, além de tudo isso, é um poeta, tá? Um poeta que escreve elegias. E o que é uma elegia, professor? Uma exaltação de si mesmo. Muito cuidado com as elegias de Solon. Ele se exaltava. Existe um texto que ele chega a dizer que ele acabou com a escravidão em Atenas. E você sabe que não acabou com a escravidão em Atenas. Ele simplesmente colocou fim à escravidão por dívidas, a dívida hipotecária. Isso é uma reforma que ele faz quando ele assume como um legislador em Atenas em 594. Então perceba que ele coloca fim à escravidão por dívidas, à escravidão hipotecária. Quem é esse? Solon. Além dessa mudança, uma mudança também significativa na questão da cidadania. Preste atenção, ele vai instituir uma condição censitária de cidadania, uma timocracia. O que é uma timocracia, Diego? Um governo de ricos. Quem acaba sendo muito beneficiado por essa reforma é exatamente os demiurgos, os comerciantes que nós já trabalhamos aqui em outra aula. É nesse contexto que você tem que chegar a uma chamada medina, que era uma medida a partir dos ganhos anuais dos homens. Quem conseguisse chegar a um patamar estipulado, chegava logo ou então à cidadania. Então a cidadania estava mais aberta. Há uma abertura à cidadania a partir do Solon. Isso ainda não é democracia, tá? É uma abertura à cidadania. Você tinha que chegar a um certo patamar para poder então chegar à participação política, ao conceito de cidadania daquele momento. Esse é o Solon. Esse foi o Drácon. Esses são os legisladores. Um pouco sobre os conflitos sociais em Atenas para você.